Olá, amigos, bem-vindo ao programa Sustentabilidade, direto aqui dos estúdios do ABC Repórter e replicado para todo o Brasil através da rede NGT e também nas nossas plataformas digitais, o portal Sustentabilidade, YouTube, Facebook e tudo mais. E hoje nós vamos falar de um tema super importante, que é o empreendedorismo no Brasil e como esta vertente gera alternativas de formação de pessoas e de abertura de novos negócios. E para falar sobre esse tema tão importante no Brasil que precisa crescer, uma pessoa que representa de cima a baixo essa estratégia de visão, que é o Ricardo Jacobs. Ricardo, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado pelo convite, eu que agradeço e espero poder contribuir aqui com você nessa entrevista. Bem, quando a gente pensa em empreendedor, né, nós temos o mercado americano, que tem um determinado perfil, né, e o brasileiro. Você vê diferenças nisso? Quais são as diferenças? Eu acho que, na verdade, o empreender é uma arte e um desafio de quem tem coragem, independente se vai ser nos Estados Unidos ou em qualquer outro mercado ou no Brasil. Existe sim uma diferença burocrática de você... O empreendedor, na verdade, é um sonhador que tem uma ideia, se apaixona por ela e vai desenvolver ou um negócio do zero, ou um negócio em andamento, ou ele acaba passando por uma situação dentro do mercado de trabalho desfavorável e aí ele tem esse ímpeto para empreender e ele vai para o mercado com essa ideia e com essa paixão de alguma forma para desenvolver o teu próprio negócio e desenvolver pessoas, enfim. E aí ele vai se deparar nessa diferença. Qual é a diferença hoje, por exemplo, para você abrir uma empresa no Brasil? Isso tem se diminuído, né? E eu estou falando porque desde os meus 18 anos eu devo ter aberto pelo menos uns 150 CNPJs dos grupos que eu administrei. Tudo isso? Sim. Então, empresas no meu nome ou não no meu nome. E aí você vai partir para quais são os desafios, né? Você vê, a gente tem uma empresa nos Estados Unidos, em Miami, que eu abri ela em um dia. Eu peguei um contador, abri a empresa, abri a conta, minha empresa estava aberta em 2014, que é a Capta Mais, que foi uma empresa aberta para captação de investimento lá fora. E ela estava aberta. Eu tenho uma empresa que a gente montou o CNPJ, enfim, e aí isso demorou, estou com 25 dias, 30 dias, a empresa não está aberta. Fora as burocracias que isso existe, isso vem cada vez mais se descomplicando, mas existe, né? E o empreendedor, para que ele possa, não só do ponto de vista tributário, contratos sociais, esse tipo de coisa, vem também o planejamento disso, né? Eu falo, a gente dá consultoria para algumas empresas e até para os nossos negócios, que a gente pensa, vamos montar um estudo de viabilidade econômico-financeiro, montar um plano de negócio bem estruturado, onde você consegue enxergar onde você está, onde você quer chegar, um planejamento pelo menos para 5 anos, tudo isso. Mas muitas vezes a ideia e a coisa vem no empreendedor é pelo ímpeto de fazer a coisa acontecer. O start surge ali, né? O start surge ali. Então, e você não pode perder esse time. Então, não só do negócio do zero, mas a gente tem... Eu acabei de fazer uma aquisição de um hotel em andamento, que foi num almoço, que veio a oportunidade, depois de quase um ano de relacionamento com o dono, né, do hotel. E aí no almoço veio ali, puta, eu quero empreender nessa área. Então aconteceu e aconteceu. Sim. E aí depois veio o planejamento. Vamos ver as contas, vamos Isso ver... é um pouco o jeito brasileiro? Talvez um pouco de uma característica brasileira. Quer dizer, a gente é obrigado a correr mais riscos porque o nosso mercado exige, dadas as crises sistêmicas econômicas, exige novas ações todos os dias. Na verdade, o empreendedor ele é o cara que vai correr risco. E ele pode correr mais risco dentro do nosso cenário econômico no Brasil, persistente. Então, assim, o que eu sempre falo que diferencia o empreendedor de uma pessoa comum é a vontade e a coragem de correr o risco. E aí você tem diversas complexidades, né? Para você, por exemplo, fazer um planejamento tributário da sua empresa dentro de um plano de negócio.
Pô, são várias vertentes que você vai ter que analisar ali. E o cara, às vezes, que está começando agora, ou que está saindo de um trabalho que foi executivo durante muito tempo, ou que está começando a vida jovem, pô, é muito complexo você ter todas essas ferramentas nas suas mãos. Aí você tem que procurar, claro, especialistas, Sebrais que estão aí para ajudar, empresas, enfim, consultorias, mas existe uma grande complexidade de você conseguir fazer um planejamento para minimizar o risco. O planejamento não zera risco. O plano de negócio não zera risco. Ele minimiza o teu risco e faz você enxergar... e dimensiona risco. E dimensiona risco, né? Para você enxergar o que você pode ou não pode fazer. E às vezes muita gente, pelo ímpeto, não só da paixão, acaba indo sem planejamento, sem um apoio, sem uma consultoria, sem alguém ali para ser um mentor dentro dessa trajetória de empreender. Você dá consultoria para algumas empresas, tá? Sim. Algumas já são empresas, vamos dizer, com uma vertente familiar e, porventura, já bastante tempo estabelecida no Brasil. Sim. Existem barreiras para serem vencidas neste âmbito? Porque, por exemplo, você tem uma aparência tão jovem, eu sei que você é jovem, mas você tem um caminhão de conhecimento aí dentro, Sim, pela tua experiência no exterior e tudo mais. Como é que essa dinâmica de você vencer essa eventual inércia que possa existir? Dentro de uma empresa familiar, na verdade, é uma das minhas maiores experiências de vida são dentro de empresas familiares, né? Então você tem lá o empreendedor, o sonhador que sonhou, montou empresas, por exemplo, eu administro empresas de 42 anos, empresas de 50 anos, que são núcleos familiares, não da minha família, mas de outras famílias. E ali tem um grande desafio de se inovar, de se preparar, porque muita coisa às vezes foi herdada, e aí chega para os herdeiros, eles estão ali, na verdade, essa é a grande verdade, é uma disputa mais de ego do que voltada para que o negócio se perpetue. E aí eles contratam uma empresa com uma figura, um administrador, para que possa direcioná-los. De fora mostrar que não tem interesse específico para grupo A, B ou C. Porque aí acaba virando uma empresa familiar e grandes grupos se romperam para que eles pudessem crescer. Sim. Eles se romperam para que eles pudessem crescer. Ou instituíram uma pessoa mais competente dentro do núcleo familiar para continuar o legado. Porque a gente tem que pensar que não é sobre os sócios, mas é sobre um negócio que tem milhares de pessoas sendo empregadas ali e você vai girando a economia. Então eles contratam uma pessoa para um administrador ou um consultor que vai 1, 2, 3 vezes por semana para dar um norte para eles e profissionalizar, porque muitas vezes dentro de empresa, e a nossa grande maioria, tá? Se você for ver no Brasil, isso são dados, você tem, a grande maioria são empresas familiares e que começaram com essa vertente familiar. E até mesmo o cara, é um executivo e aí ele fala, putz, minha mulher está em casa, então eu recebo um valor aqui, compro uma franquia e coloco ela para administrar. Sim. A gente tem que entender que a franquia não é a pia de ninguém. E não é uma terapia ocupacional. Não é uma terapia ocupacional. E a pessoa precisa estar preparada para isso. Né? Eu fui parceiro do Batista Gigliotti, que foi cofundador da Burger King no Brasil, e nós trouxemos muitas marcas de franquias de fora e fizemos expansão de marcas de franquia. E eu tinha que fazer a análise do perfil do cara que tinha o dinheiro. Sim. Mas nem sempre o cara que tem o dinheiro, ele tem o perfil para empreender. Para aquele tipo de negócio. Para empreender sim, porque todo mundo pode se preparar para isso. Sim. Aí, exemplos, o cara, tenho aqui R$500 mil, eu quero montar um restaurante. Pô, você quer montar um restaurante? Legal, cara, mas eu tenho dinheiro. Aí você vai, faz avaliação, faz teste, faz MBTI, faz isso, faz aquilo, analisa, faz entrevista. Você não tem perfil para ter um restaurante. Porém, não é porque você não tem perfil que você não pode ter um restaurante. Você precisa arrumar um sócio que tenha o perfil e, como a gente brinca, ketchup, mostarda nas veias, para te ajudar a operar o restaurante. Porque você tem um perfil financeiro, enfim, mas você não tem um perfil de gerir o dia a dia. Como diz a gente, a barriga no balcão. Né? Se faltar um funcionário, eu vendi uma franquia, isso foi um caso incrível para o Rio de Janeiro, de uma franquia de pizzaria, uma marca X, fizemos a avaliação do perfil, o cara queria muito, beleza, você tem o dinheiro, arruma um operador. Bem, legal, Ricardo. Ele continuou trabalhando
com a empresa dele, que sendo executivo da empresa, e abriram a pizzaria. Chegou um belo dia, não tinha um funcionário, não tinha ido trabalhar. E o telefone não parava de tocar. O que ele fez? Pegou o terno dele, pegou a BMW dele. O sócio que era o operador foi abrindo massa de pizza, montando pizza, e ele foi fazendo as entregas cheio de farinha com terno. Porque isso acontece. Sim. Você vai pôr a mão na massa. Sim. Então, essa questão... Literalmente a mão na massa. Você tem que estar ali atento e estar disposto a fazer isso. Muita gente tem a ilusão que, vou empreender, vou ser empresário, ou que mar de sonho. Muitas vezes tem essa percepção. Não, cara, você tem que ter o perfil, você tem que se empenhar e você tem que trabalhar dentro daquilo com a melhor forma, porque a paixão que te impulsionou para tomar a decisão de empreender, de correr o risco, amenizar, mencionar esse risco dentro do planejamento, ela tem que ser contínua porque os desafios são grandes. Parte tributária, legislação trabalhista, diversas normas e regras do próprio município, que muitas coisas você quer ser um cara, por exemplo, a gente tem aí o Google com a forma de trabalhar e você ter seu próprio horário, isso tem crescido muito, e fazer um home office, só que você tem uma legislação que não te protege disso. Sim. E que não te dá a abertura de fazer isso. Então, é um desafio você empreender. Como adequar essa modernidade toda dentro de uma legislação que é da época de Getúlio Vargas, por exemplo. Sim, sim. E aí você coloca um questionamento que eu vou deixar no ar para depois os comerciais, porque assim, a sustentabilidade hoje em dia tem a questão da responsabilidade social, claro, traz compromissos outros, né? Nós temos colaboradores e não mais funcionários, nós temos stakeholders nessa dinâmica, né? E como inserir esse DNA transformado para que as empresas fiquem adequadas às necessidades de atender o mercado. Eu vou pedir um minutinho da nossa audiência para que Ricardo Jacobs tome uma aguinha e, na volta, ele conta como que a sustentabilidade e a responsabilidade social tem sido inserida, inclusive, nos negócios dele, né, no Capicano Hotel e em outros ambientes de negócio. O programa Sustentabilidade entrevista hoje Ricardo Jacobs, falando de empreendedorismo e consultoria para a sua empresa, torná-la eficiente. A gente volta já. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo.
K1900, seu novo estilo de vida. Inovação, troca de experiências são fundamentais para o crescimento dos negócios. Conheça agora o K1900, espaço coworking no ABC. Sem fidelização, usa o que precisa e paga apenas pelo que usou. Salas e toda a infraestrutura, bicicletário e um exclusivo boteco working. Avenida Presidente Kennedy, 1900, bairro Olímpico, São Caetano do Sul. Ligue 4210-2114, K1900, ideal para organizar e desenvolver seus negócios. Welcome to Bilingual School, Brasil, Canadá, São Caetano do Sul. Aqui as turmas são formadas reduzindo o número de alunos na educação infantil com apenas 16 por classe, garantindo atenção individual a todos, infraestrutura com berçário exclusivo e atendimento diferenciado, enfermeiras fisioterapeutas com horário amplo. Avenida Presidente Kennedy 1715, Santa Paula, São Caetano do Sul. Ligue 4318-5818 ou 99555-4400. Brasil, Canadá, educação infantil e bilíngue. Olá, amigos. Retomamos o programa Sustentabilidade ao vivo aqui direto do ABC Repórter e replicado para todo o Brasil através da rede NGT. E hoje estamos falando de empreendedorismo e estamos trazendo uma figura ímpar nesse campo, que é o Ricardo Jacobs, que empreende e dá lições de empreendedorismo nos ambientes de negócio que ele transita. Ricardo, você tem uma história de vida também interessante, né? Quer dizer, você vem assim... Porque as pessoas olham, né? Esse cara tem uma família rica, né? Você nasceu em berço de ouro, tal. Fala um pouquinho do aspecto inicial de como a tua vida pessoal impactou nas transformações e como você levou esse aspecto de responsabilidade social para dentro dos seus negócios. Sem dúvida. Eu acho que até minha assessora às vezes faz uma pergunta: quem te inspira? Minha mãe me inspira. Minha mãe foi uma guerreira, mãe solteira, sozinha, para criar 2 filhos, e ela me ensinou a trabalhar desde muito cedo, muito jovem, né? Então, aos 9 anos, quem era responsável por fazer, ela tinha uma confecção de costura, eu falo que eu fui criado pela minha mãe em cima de uma máquina de costura, e ali, que é um exemplo de empreendedorismo, né? Porque ela empreendeu sozinha e montou a confecção dela e comprou as máquinas dela, e atendia toda a cidade. Eu, a princípio, morava em Araçatuba, nasci lá, e ali ela me ensinou. Toda a parte bancária, quem fazia era eu. Então ela nunca foi num banco, e eu ainda sou baixo, né? Mas eu era bem pequeno, com 9 anos de idade. Aí eu falei: mãe, mas eu não alcanço o negócio lá que aqueles caras escrevem lá, aquele papel. Não se vira, vai lá e faz os depósitos, que eu preciso colocar o dinheiro na conta. Então, aí pede ajuda para o moço que tiver com Bradesco na época. Pede ajuda para o moço que tiver com o jaleco vermelho. E aí ele vai te ajudar. E ali, aos 9 anos, eu comecei a tomar conta de tudo. Além de ser responsável pelos afazeres da casa, que eu limpava a casa e minha irmã lavava a louça. Comecei a ser responsável pela parte financeira da casa, pela parte de compras da casa. Isso aos 9 anos de idade. Porque ela era sozinha, ou ela trabalhava, e trabalhava até 5 horas da manhã. Dormia às vezes 2, 3 horas por dia, né? Esse também é um lema de alguns empreendedores do nosso país. E ali eu comecei, eu vim para São Paulo, aos 13 anos eu fui office boy, numa imobiliária, e é muito interessante porque eu cheguei lá, estava passando, era do lado da minha casa, ali em Perdizes, a Cleverbill Imóveis, passei e vi que estava lá precisando de office boy. Eu fui lá, fiz minha inscrição, comecei a trabalhar, o cara perguntou: você conhece São Paulo? Conheço tudo. Mentira, não conhecia nada, nem a rua de casa eu conhecia. E ali também foi um ímpeto de começar a trabalhar. Depois fui para um escritório contábil, enfim, e dos meus 17 para 18 anos eu assumi uma hold na área de publicidade, na área de, foram mais de 14 empresas, e ali que eu comecei a me desenvolver. E o aspecto social, né, na verdade a gente tem na sustentabilidade, a gente separa aí nos 3 pilares, né, o econômico, o social, o ambiental, o ecológico, enfim. Eu com 18 anos, eu coordenava mais de 350 pessoas. Então você ter na sua veia que você tem que ter um salário justo, digno, você tem que procurar, mesmo o pequeno e o médio empresário, procurar dar benefício para que você incentive aquele colaborador a produzir cada vez mais em função dele
para a carreira dele e para o negócio. Né? Porque eu costumo falar, o negócio não é meu, o negócio é de todos ali. Porque eu posso vender meu negócio, vai para um outro, enfim, isso é um ciclo. E uma coisa que que eu tenho feito, mas isso de agora, né, do meu último período para cá, é justamente poder incluir a parte social de pessoas que estão em situação de rua, de pessoas que estão em situações que as portas de emprego dentro das empresas são fechadas, entre aspas. Óbvio que as grandes empresas, elas têm alguns programas para a inclusão dessas pessoas. Só que o pequeno e o médio empresário, ele não consegue enxergar que ele pode incluir uma pessoa em situação de rua para trabalhar com ele. Né? E são poucos os que se fazem isso. E eu comecei a andar em centros de acolhimentos através do CityCare, que é um programa que tenho com a Hilson São Paulo, e eu comecei a enxergar potencial em pessoas que estão em situação de rua. E a gente fez através da SL Toalheiro, não foi o nosso primeiro emprego, a gente trouxe um cara com excelente potencial, ele passou por uma entrevista, ele passou por um processo seletivo, e ele hoje é o melhor funcionário da fábrica. Uma fábrica de 40 anos. Hoje ele é o melhor funcionário da fábrica. Ou seja, você não está fazendo um favor para ele está fazendo para você. Ele está fazendo um favor para nós. E na entrevista você fala, eu não estou fazendo caridade. Você só vai entrar na vaga se você tiver perfil para a vaga. Porém, o start do empresário ter essa visão que ele pode fazer uma inclusão social, além do que ele já faz para os colaboradores dele, é muito importante para o nosso desenvolvimento econômico, né? Porque gira tudo, a economia é tudo isso, o social, enfim, envolvido. E impacta também nos demais colaboradores dentro da empresa, porque assim não é um discurso seu bonitinho, claro, e tal, não sei o quê. Eu procuro assim, por exemplo, eu tenho o Inove Hair, que é um salão, um centro de estética nos Jardins. Nós fizemos inclusão social de pessoas que estavam em outros tipos de situação, não de rua, mas pessoas que estavam em questão de custódia, pessoas que também estavam em situação de rua. Então a gente cria esse ambiente, só que eu não falo para ninguém, entendeu? Eu pego e falo ao meu gerente, tem um currículo tal, faz a entrevista. Não sou eu que contrato. Então ela vai lá, faz a entrevista. Você gostou? Gostei. Tem perfil? Tem perfil. Então a decisão é tua. E ninguém sabe, para não ter também distinção e olhar diferente, porque ninguém é diferente de ninguém. Né? Então, porque às vezes você tem programas, e sou super favorável a programas, minha irmã é uma deficiente física. E ela começou no HSBC na época, num programa específico para a inclusão de pessoas que têm deficiência física. Então é uma cota que tem lá dentro. Só que no ambiente de trabalho, todo mundo sabe que ela é uma cota dentro do ambiente de trabalho, que é ótimo, que abram-se mais cotas. Mas dependendo do pequeno negócio... Ou da pessoa menos esclarecida, pode olhar como uma pessoa de favor, né? Ela não tem a competência. E não é. E ela, por exemplo, os bancos, e tem vários programas de banco para isso, mas ela ficou 4 meses estudando para poder entrar na vaga. Sim. Ela ficou... Hoje está fazendo aí para concorrer vaga para ser gerente geral da agência. Olha. Então é pela competência da pessoa. Sim. Só que nós, como os empresários e empreendedores no negócio, a gente tem que ter essa visão aberta para conseguir identificar esses talentos. Ou seja, você é um caça-talentos, você não quer saber de onde o cara vem, como ele vem. Eu falo que eu passei um período olhando, e até o Newton, que é um amigo do CityCare, eu falo que eu era headhunter de centro de acolhimento. Porque eu ia, na verdade, porque a gente fala, a gente vai doar nosso tempo. Mentira, você só recebe. Você mais recebe do que dá alguma coisa. E quando você vai fazer essas ações, você não pode prometer nada para ninguém e nem é com foco de dar emprego. Só que eu, com essa veia empreendedora maluca, eu já estava com 7 pessoas sendo selecionadas para trabalhar comigo. Das 7 foram 2, as outras fizeram... em outros programas. O McDonald's tem um programa muito lindo para pessoas de centro de acolhimento de rua. Enfim, aliás, um dos caras eu perdi para o McDonald's nessa disputa. Poxa, mas isso não está certo. É a concorrência. Caramba, é a concorrência. Eu estou te chamando, enfim. Mas é bom ter essa visão. E às vezes as pessoas que vão fazer caridade, elas vão com um olhar de dó.
e não com o olhar de ver o potencial que está escondido ali na pessoa. Você diria que você acaba também desenvolvendo o seu feeling, né? Porque você vê e mede, afere o sucesso e insucesso em algumas escolhas, e neste ambiente o teu feeling se desenvolve potencialmente mais? Sem dúvida. Eu acho que acreditar, e eu vou te falar que é um exercício. Você conseguir identificar e ouvir o teu feeling, porque se você olhar as grandes histórias dos grandes empreendedores no mundo inteiro, eles vão pelo feeling deles. Tem planejamento? Óbvio, mas é pelo feeling. Se você conseguir fazer isso... Ele ouviu uma... Você fala, aqui tem alguma coisa, aqui tem uma oportunidade. É até uma frase de praxe, né? Onde existe um problema, uma dificuldade, existe uma oportunidade. Só que para você identificar essa oportunidade, você precisa ter esse feeling aguçado. Você precisa se escutar, você precisa se ouvir e falar, é isso, e ir atrás. Então, o feeling para mim é uma coisa que me move. Até porque eu comecei sem experiência nenhuma. Como é que eu, aos 17 anos, vou assumir uma multinacional que eu não falava inglês? E foi me dar uma oportunidade porque um cara, que é o Fabiano Campagnoli, teve esse tino e falou, aqui tem um potencial. Ele teve feeling. Ele teve feeling. E muito é isso, entendeu? De você olhar e apostar. Pode ser que em algum momento o teu feeling dá uma falhada, né? Mas é muito difícil. Eu acho que eu vou te dizer que 99% daquilo que eu falei e eu acredito nisso, acontece. E o feeling dele está tão desenvolvido, tão afiado, que nosso amigo Ricardo Jacobs, através do Capicana e das empresas, está trazendo ao Brasil o coach Paulo Azevedo, o coach internacional Paulo Azevedo, que no dia 26 vai receber a imprensa de todo o Brasil para falar sobre superação. E você poderá obter mais informações através da assessoria de imprensa do Ricardo Jacobs ou através do portal Sustentabilidade. Ricardo, ficou muito pequeno o tempo. Imagina, foi ótimo. Então você promete que você volta daqui um mês e a gente vai dar sequência para contar o que está rolando. Foi ótimo, tá maravilhoso. Bom? Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. O programa Sustentabilidade encerra mais essa edição, sempre trazendo gente do quilate que constrói o Brasil, né? Que não está sentado na cadeira esperando a coisa acontecer. Ele faz a coisa acontecer. E esse é o objetivo do programa Sustentabilidade: gerar conteúdo, gerar qualidade de informação para que nós cresçamos de forma digna e correta. Nós voltamos a semana que vem com outro tema tão importante. Um abraço e até breve.